Durante 6 semanas, eu, vocês e milhões, bilhões de pessoas no planeta estávamos focados no julgamento do Johnny Depp contra a Amber Heard. Foram 6 semanas em que outras coisas, inclusive coisas muito mais importantes, coisas muito mais graves, estavam acontecendo no mundo, mas que a gente não tinha foco para mais nada. A gente estava ali, focado naquele tribunal, naquela sala, no que acontecia, no que o Johnny falava, no que a Amber falava, no que o advogado de um falava, no que o advogado de outro falava. A gente só queria saber disso. A gente assistiu os 9 advogados do Johnny, especialmente a Camille Vasquez, fazendo aquela defesa apaixonada. Na minha opinião, o melhor advogado do Johnny Depp foi ele mesmo. Ele, com seu carisma, com aquele jeito dele que a gente ama, né? Ele foi o melhor advogado da defesa dele. A Amber, por outro lado, o time de advogados não era tão bom e ela é uma péssima vítima, como ela disse hoje na entrevista. Existiram abusos psicológicos naquele relacionamento? Óbvio. Nós ouvimos, eu ouvi, você ouviu, tanto da parte do Johnny Depp quanto da parte da Amber Heard. Houveram inúmeros abusos, inúmeros. Xingamentos, coisas escritas, mensagens de voz, mensagens de texto, mensagens para amigos. Tudo isso, gente, é abuso psicológico. Eu não acredito que o Johnny tenha agredido fisicamente a Amber, assim como também não acredito naquele episódio gravíssimo que ela narra na Austrália, contando que ele a assaltou com uma garrafa. Eu não acredito naquilo. Houve abuso físico contra o Johnny pela Amber? Claro. Nós vimos, nós ouvimos o segurança dele contando, nós ouvimos a governanta da casa dele no Caribe contando que ela jogava as coisas nele. Nós vimos ele com o olho roxo, né? Então, os contrapontos que eu quero trazer aqui para vocês hoje, aliás, eu tenho trazido contrapontos sempre, eu acho que vocês já perceberam, né? Inclusive a Verinha, né, Vera, falou uma coisa que eu gostei muito. Quando eu tenho que elogiar, eu elogio. Mas quando eu tenho que descer o sarrafo, gente, eu desço também. Porque eu acho que é importante a gente ter um posicionamento. A Amber está repetindo o que ela fez naquele artigo do Washington Post. Hoje ela meteu o pau de novo no Johnny. Hoje ela falou que ela só falou a verdade, que tudo aquilo que ela relatou foi a verdade. Quando a entrevistadora pergunta para ela assim, mas você falou que ia doar tantos milhões do seu próprio dinheiro e você não doou? Aí ela disse, não, mas eu fiz a pledge, né? Mas se você quer doar um dinheiro, fazer um ato beneficente, né, gente? Você não fica esperando, né? Você faz, você ajuda, né? Depois, quando a entrevistadora insiste nesse assunto, ela fala, mas o Johnny me processou. E eu gostei da maneira suave, assim, suave, mas firme, que ela conduz a entrevista. Ela deixa a Amber à vontade o suficiente para ela falar as coisas, mas ao mesmo tempo ela contesta, ela vai querendo saber daquelas verdades, daquelas mentiras ali. Então, o que eu acho é que tudo não passou de uma grande mentira da Amber. Ela contou uma mentirinha muito pequena. E para se defender daquela mentirinha muito pequena que ela criou, ela foi criando mentiras maiores, até chegar naquela coisa
grave e enorme do incidente na Austrália. Então eu acho que o time do Johnny fez um trabalho brilhante, que eles conseguiram chegar no cerne da questão. Eles conseguiram pegar as mentiras da Amber e destrinchar, desacreditar a Amber perante os jurados. E o júri decidiu que foi a Amber. Ela tinha provas das agressões? Tinha também. A defesa do Johnny desqualificou, quer dizer, eles não conseguiram desqualificar as provas como provas, né, como evidências, mas eles conseguiram desacreditar as provas que a Amber levou. Mas ela tinha provas, ela tinha testemunhas, ela também tinha áudios. Hoje na entrevista ela fala que aqueles áudios foram todos editados. Assim como ela fala também que ela não esperava que o time de empregados, funcionários do Johnny falasse outra coisa que não fosse a favor do Johnny. Johnny fez uma coisa que pouquíssimas celebridades da altura dele fazem. O Johnny foi humilde. O Johnny implorou para todos nós, com esse julgamento, que nós acreditássemos nele, que nós prestássemos atenção ao que era oferecido durante o julgamento. Ele abriu a vida dele de uma forma, cá entre nós, humilhante. O que a gente viu naquele julgamento foi a exposição total de duas pessoas, de duas celebridades. A gente viu a intimidade deles, a gente viu como eles são sem higiene pessoal, né, gente? Muita coisa ali de falta de higiene pessoal. A gente viu como é um mundo cheio de drogas, um mundo de muita festa e pouca consciência. É um mundo de muita vaidade e de pouca verdade. É um mundo de muita ostentação, mas de pouco ou quase nada de amor, né? A entrevistadora pergunta a Amber por que os policiais não viram as lesões no rosto dela. Ela pergunta, eles estavam mentindo? Ela fala, não, eles não viram mesmo. A gente arrumou a casa antes deles chegarem e eu não quis cooperar com a polícia, eu não quis pôr o Johnny em perigo. Eu não quis expor o Johnny. E aí ela diz isso, né, que se aquilo tudo era uma farsa, por que ela não teria então cooperado com a polícia? Que ela não tinha intenção de fazer isso. Que aquilo não era uma farsa. Bom, ela sempre encontra respostas, né, gente? O Johnny agora já está considerado inocente de todas as acusações. Ele conseguiu de volta a reputação, o amor, o carinho de todos nós. E logo, logo ele vai estar fazendo algum daqueles filmes maravilhosos que só ele sabe fazer. Talvez se a Amber tivesse mentido menos, não tivesse ido crescendo exponencialmente as mentiras, criando uma nova mentira para justificar a mentira anterior. Talvez se ela tivesse atuado menos, talvez se ela tivesse sido um pouco mais empática, né? Mas também, né, como que se consegue forçar uma pessoa a ser empática? Não consegue. Johnny Depp foi o melhor advogado de defesa que ele podia ter. E a Amber Heard foi o melhor advogado
de acusação que ela podia ter. A entrevistadora também pergunta assim: mas você ainda ama o Johnny Depp? E ela diz que sim, que ainda ama o Johnny. Será que o Johnny estará a fim de dar uma segunda chance para Amber? O romance dos dois vai se chamar Apocalipse Now. Não existe segunda chance ali. O movimento Me Too é um movimento muito importante, gente. Foram mulheres denunciando abusos de homens muito poderosos, de homens que se achavam intocáveis e que faziam abusos em série. Eu postei para vocês o Keep Sweet da Netflix, o Reze e Obedeça. Gente, o povo lá da comunidade dele não acredita até hoje que ele é que a gente sabe que ele é. Eles acham que ele é um santo. O Jeffrey Epstein também. Só no final da vida dele é que ele foi acusado. O Jimmy Savage, que eu quero trazer aqui o caso dele também para vocês, um inglês, o maior serial da história da humanidade, quer dizer, da história da humanidade, não sei, que era recebido no Palácio de Buckingham também. Ele era amado pelos ingleses, amado pela monarquia, amigos poderosos. Poder corrompe muito. Como eu disse para vocês, quer conhecer uma pessoa? Dê a ela poder. O que ela fizer com aquele poder vai mostrar quem ela realmente é. Espero, sinceramente, que a Amber Heard tenha dignidade, se não for por ela, que seja por todas as outras mulheres que são vítimas de violência e que não são acreditadas. Eu não preciso citar casos aqui para vocês de mulheres aí do Brasil assassinadas em suas casas pelos parceiros, tendo ordem de medida restritiva. Eu tive uma vizinha assassinada assim. Uma vizinha aí no Brasil. Ela tinha uma medida restritiva contra o parceiro. Ele entrou na casa dela e a matou a facadas na frente dos filhos. Não somos só coisas boas e também não somos só coisas ruins. Somos luz e sombra. Bom, exceto vocês já sabem quem, né? Psicopatas, né? Esses aí são só trevas. Narcisista tem um fiasco de luz que passa ali, né? Essas são as minhas observações a respeito dessa entrevista da Amber. Eu acho que ela podia ter nos poupado, né? Dessa entrevista. A gente quer ver uma entrevista do Johnny, né? O que é que ele vai falar? Mas eu acho que ele tá só usufruindo, né? Essa reintegração ao mundo, né, que ele pertence, um astro de extrema grandeza no Olimpo hollywoodiano. Eu acho que ele só está usufruindo da paz de espírito, de saber que a verdade venceu e que agora ele não mais será chamado de agressor de mulheres. Eu estou preparando para vocês um vídeo super bacana, bem detalhado, como são os psicopatas nos relacionamentos. Como eles nos convencem a nos relacionarmos com ele. Você tem ideia de como isso acontece?
Vou explicar tudo para vocês. Um beijo grande, meus amores. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.